Meus caros amigos, permitam-me que os trate desta maneira. Hoje é realmente um dia muito importante. É o nosso dia, o dia em que comemoramos 43 anos desde que Sá Carneiro criou o PSD. Este pavilhão, de resto, é um pavilhão que está ligado à história do PSD também, e lembro-me bem de aqui termos realizado um congresso. É impossível, num dia como este, portanto, não poder dizer pelo menos duas coisas. Uma, que é uma honra muito grande ter a oportunidade de liderar um partido como o nosso PPD-PSD. E um segundo, dizer que estes 43 anos foram anos que marcaram profundamente a vida do país e em muitos dos momentos críticos mais relevantes que ajudaram a transformar o nosso país, a fazer as pessoas acreditarem que valia a pena, que podíamos realmente construir uma sociedade mais desenvolvida, com menos injustiças sociais. Teve a marca do PSD, de militantes do PSD, de pessoas, fosse nas freguesias, fosse nos municípios, fosse no governo, que do lado do PSD deram o melhor de si próprias para que Portugal fosse hoje um país mais desenvolvido, membro pleno da União Europeia, a olhar para o mundo com ambição, como a sociedade portuguesa hoje é. Eu, em 1974, quando Sá Carneiro fundou o PSD, tinha 10 anos. E, portanto, não tenho nenhuma história particular para lhes poder recordar dessa época. Mas convivi ainda com muitos daqueles que, fundando o PSD, ajudaram a fazer esta transformação no nosso país ao longo dos anos. E sei, portanto, como foi indispensável à definição ao modelo de regime político que temos, a qualidade de tantos dos deputados constituintes que o PSD teve. E sei, apesar de, nessa época, se viver ainda muito em Portugal a moda de que só era progressista quem fosse de um partido de esquerda, o grande, eu ia dizer, enfim, a grande surpresa, mas o grande susto que esses partidos de extrema esquerda apanharam quando Sá Carneiro ganhou pela primeira vez as eleições em 1979 e mostrou que o país podia ter um destino bem diferente daquele que estava a ser prosseguido ainda nas fraldas da Revolução. Não tinham passado tantos anos assim, de 74 a 79. Para quem, como nós hoje, tem uma dimensão do tempo, um filme do tempo mais comprido, 5 anos é tempo que passa rápido. Mas, na altura, foram tempos muito intensos que demoraram muito tempo a passar. E, no entanto, a primeira vez que o PSD chegou ao governo marcou por inteiro a diferença no país e mudou de uma forma inexorável o caminho que o país seguiu de então para cá. E o país nunca mais perdeu, desde essa época, a ambição de ser um país não submetido à extrema-esquerda,
ao totalitarismo, ao princípio de que tudo começa e acaba no Estado, mas de que tudo deve estar sujeito, pelo contrário, à pessoa, que o que é importante na sociedade e que lhe pode dar realmente força, independência, capacidade crítica, está na sociedade civil, está nas pessoas, está, portanto, naquilo que não são necessariamente os poderes públicos. E foi por isso que, apesar de ser um partido profundamente popular, como era o PPD e ainda é, e de ser profundamente social-democrata, como o PSD foi e é, o PSD representou, ao longo destes 43 anos, no essencial, a nossa capacidade para dizer não aos projetos totalitaristas e autoritários, não aos projetos de unicidade democrática, não a todos aqueles que queriam tornar o país uma mega empresa pública e do emprego e do mercado de trabalho um mega emprego público. Nós fomos, portanto, afirmámo-nos, portanto, como o partido da sociedade civil, como o partido das pessoas, e dizíamos que éramos o partido mais português de Portugal, porque foi realmente da profundeza da sociedade civil que nos conseguimos afirmar e fizemos com que o país se identificasse com a nossa ação reformadora e libertadora da sociedade civil. E é isso que ainda hoje representamos. Quando olhamos para os tempos que vivemos, sabemos que demos muito para que a política estivesse ao serviço das pessoas. Quer quando aproveitámos a estabilidade política durante quase 10 anos de governo com Cavaco Silva, e nessa altura, quando demos os primeiros passos dentro da União Europeia, quer mais tarde, fosse com Durão Barroso e com Pedro Santana Lopes, fosse ainda na experiência de governo que tivemos mais recentemente, para mostrar que em tempos de dificuldades nós estamos cá para servir os portugueses e não para olhar para o nosso umbigo, para, como se costuma dizer, agradar e colocar o país numa agenda partidária. Desse ponto de vista, o nosso lema, que tem sido, desde sempre, levar o país a sério, levar as pessoas a sério, significa ainda hoje uma responsabilidade que nenhum outro partido conseguiu encarnar tão bem como nós. Pusemos sempre os interesses do país à frente de tudo. E tivemos, por isso, um privilégio de poder servir Portugal como muito poucos outros tiveram. E é por isso que não tem qualquer fundamento algumas acusações que às vezes nos fazem de que, uma vez que estamos hoje na oposição, não estamos agradados por a economia crescer, pelo desemprego baixar e por vivermos hoje um tempo, do ponto de vista económico, mais distendido do que aquele que chegámos a viver quando passámos muito perto da bancarrota. Não tem nenhum fundamento uma acusação desse tipo, por duas razões. Primeiro, porque quem, como nós, fez tanto para que pudéssemos vencer as dificuldades, só pode ter amor ao seu país e nunca lhe pode desejar outra coisa que não sucesso e boa sorte. Mas por uma segunda razão, porque ainda hoje, muito daquilo que acontece no nosso país, quer na economia, quer na sociedade, se deve ao facto de não termos hesitado, não termos tido qualquer receio de fazer o que era necessário
para mudar, transformar, reformar a economia e as nossas estruturas sociais. E quem está no PSD sabe isso melhor do que ninguém. Sabe que a nossa preocupação foi a de reformar o Estado e não a de ocupar o Estado. É por isso que hoje não percebemos como é que o Governo perde tanto tempo a discutir como é que vai integrar precários nos quadros do Estado e não perca tempo nenhum a perguntar-se o que é que o Estado deve fazer, o que é que deve fazer melhor, que reforma é que deve ser feita e, nessa medida, quem são aqueles de que o Estado precisa para essas tarefas e que deve integrar no Estado e quais são aqueles de que não tem mais necessidade de estar a contratar simplesmente porque o Estado não pode ficar sempre na mesma. Dirão assim, bem, mas isso, estando na oposição, é um bocado audacioso. Então o senhor está a dizer que não quer meter mais gente dentro do Estado? Essas pessoas votam. Essas pessoas querem ter um emprego público. Essas pessoas ficarão agradadas e, com certeza, não deixarão de ter isso em atenção quando um dia chegarem as eleições. E a esta observação eu digo, o PSD quis sempre o melhor para Portugal. Mas isso significa ter a coragem de dizer o que é preciso fazer. E se nós ainda temos metas ambiciosas para reformar o Estado, lembram-se, quando diziam que nós não tínhamos reformado o Estado tanto quanto era necessário, esses que já se esqueceram dessa crítica, hoje podiam recordar. Então, e já não é preciso reformar o Estado? Agora, a ambição de podermos prestar melhores serviços, de poder olhar para a parceria com a sociedade de outra maneira, isso hoje já não é importante? Ou é mais importante agradar do que preparar o futuro? Ora bem, para nós, o importante é preparar o futuro. Foi sempre preparar o futuro. E é por isso que hoje temos um futuro melhor do que aquele que já tivemos no passado. Se quando foi preciso a coragem com os parceiros sociais de fazer um acordo que alterasse as leis laborais, tivéssemos hesitado, tivéssemos medo de enfrentar a greve geral, tivéssemos medo de enfrentar a crítica na comunicação social, se na altura não tivéssemos tido a coragem suficiente, pois bem, hoje não teríamos o emprego a crescer e a taxa de desemprego a baixar. E não fiquem nenhumas dúvidas de que isso se deve, efetivamente, à ação reformista que nós tivemos, porque, manifestamente, ninguém consegue identificar uma única reforma na área laboral que este Governo tenha feito que possa sustentar os resultados que estamos a atingir. Nós, portanto, temos uma fibra muito especial. Nós sabemos que só é ajudado quem se sabe ajudar a si próprio. E nós precisamos de ajuda, precisamos de investimento, desde logo investimento privado, num país que tem pouco dinheiro e poucos recursos. Precisamos, portanto, que exista gente de outras nacionalidades que queira investir em Portugal. Nós precisamos da ajuda desse investimento para criar emprego, para criar mais rendimento, para podermos exportar mais no futuro, para satisfazer a necessidade de solver o Estado social no presente e no futuro. Mas para que isso aconteça, para que os outros acreditem em nós, temos nós de mostrar o quanto acreditamos no futuro do nosso país. E quem acredita no futuro do país não se compraz, não cruza os braços deleitado com o que tem. E é assim que vivemos hoje. Vivemos um tempo
em que quem está no governo distribui o que há, mas não prepara o futuro, porque não tem uma agenda de reformas a pensar no futuro. E isso compreende-se, mas não se desculpa. Compreende-se porque a fórmula de governo que nós temos hoje é muito limitadora para fazer reformas. Funciona para desfazer as reformas do passado, mas funciona mal para fazer reformas para o futuro. E porquê? Porque não é realista. A maior parte daquelas pessoas, no tempo em que não havia dinheiro, o único conselho que sabiam dar era que devíamos gastar mais. Como é que se gasta mais quando não há? E agora que há, porque nós conseguimos dar uma ajuda decisiva para a recuperação da economia, como é que podemos prometer mais do que aquilo que temos hoje se não soubermos ampliar aquilo que todos os dias formos capazes de fazer? Alguém na sua vida pessoal, na organização a que pertença, numa empresa, consegue conceber um cenário de ter mais rendimento, de conseguir alcançar objetivos que superem aquilo que já tenha hoje, sem fazer um esforço adicional, sem mudar alguma coisa? Se não mudarmos nada daquilo que temos, não teremos mais do que aquilo que temos. E nós queremos ter mais do que temos hoje e precisamos de mais do que temos hoje. A resposta não é alterar a lei para obrigar o Banco de Portugal a entregar mais dividendos ao Estado para criar nas pessoas a ilusão de que criamos mais riqueza. Não é isso. O que é preciso é apresentar reformas que realmente coloquem as pessoas no centro da ação política, coloquem as empresas e os trabalhadores no centro da dinâmica económica e, por essa razão, podermos atrair mais confiança, mais investimento, sermos mais produtivos, podermos financiar melhor a saúde, a educação, a ação social. É isso que nós queremos. E, no fundo, conseguir com isso, porque somos também um partido verdadeiramente social-democrata, conseguir, dizia eu, atacar as causas das desigualdades e das injustiças. Recordei isso esta semana a propósito de António Barbosa de Melo. Justamente ontem, em Coimbra, houve uma homenagem ao ex-presidente da Assembleia da República e ex-fundador do nosso partido. E disse sobre Barbosa de Melo que ele era um homem que tinha uma noção muito aguda da justiça e da justiça social, justamente porque era um social-democrata. Não estou a dizer que só os social-democratas é que se preocupam com as questões da justiça social, mas não é possível ser social-democrata e não ter essa preocupação. Ora, na verdade, nós ainda vivemos, foi talvez o que menos conseguimos transformar ao longo destes mais de 40 anos de democracia, ainda vivemos numa sociedade que tem muitas desigualdades e muitas injustiças. Não é possível que as pessoas acreditem na democracia, confiem nos políticos, enquanto persistirem este tipo de desigualdades. É preciso combatê-las nas suas causas. E agora reparem que nós somos muito diferentes dos outros quando olhamos para estes problemas. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, quando olham para estes problemas, têm sempre na sua cabeça um modelo diferente do nosso. É um modelo onde não haja ricos e onde, portanto, as políticas que visam combater as desigualdades nos põem a todos mais pobres, mais iguais, nivelando por baixo. E é assim a respeito de tudo. Como ainda se viu esta semana no Parlamento, a educação tem de ser igual em todo lado. Igual, reparem bem. Como que, se for diferente a educação, as pessoas possam ser diferentes. Ora, o que nós queremos é que as pessoas possam escolher a sociedade em que vivem,
e o seu projeto de vida de forma livre. Não são os governos nem os partidos que têm de escolher por eles o que é bom e o que é mau. O que nós queremos é que ninguém seja prejudicado pelo facto de ter nascido numa família com mais carências ou menos carências. Isso sim. O que nós queremos é que cada um possa escolher com dignidade e liberdade o que puder ser melhor. Sabemos que essas escolhas não são ilimitadas. Porém, podem ser muito mais limitadas se a nossa maneira de ver a sociedade for a de nivelar tudo por baixo. Está bem de ver porque é que este governo balança entre aquilo que já temos e aquilo que se vai construindo. Nós já temos uma sociedade mais desenvolvida, mas agora temos uma sociedade que tem mais trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional. E como dizia muito bem aqui o Presidente da Câmara de Pombal, que eu aproveito para saudar de uma forma muito especial, o Diogo Mateus, vai realmente uma diferença enorme entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Diz quem está no governo que precisamos de um modelo económico assente não em baixos salários, mas em valor acrescentado. Mas nunca tivemos tantos portugueses, trabalhadores, a ganhar o salário mínimo nacional. Seremos um país mais desenvolvido e mais justo por termos mais gente a ganhar o salário mínimo nacional? Deixem-me responder. Nós estamos melhor por termos mais gente com emprego. Mesmo que possa ser com o salário mínimo nacional. Nunca escamoteámos isso. Mas não promovemos políticas que convidem as empresas a contratar pelo mais baixo preço. Pelo contrário, o que nós queremos é que as empresas possam contratar por valor mais alto. E como é que as empresas contratam por valor mais alto? Se souberem acrescentar valor. Se não venderem mais, se não libertarem mais valor naquilo que fazem, como é que pagarão mais? E quem é que paga por elas se o Estado obrigar? Os contribuintes, quando pagam impostos. Mas se os contribuintes pagarem mais com os impostos, podem gastar menos. Seja a consumir, seja a poupar, seja a investir. É assim. É por isso que este governo, com a fórmula em que vive, tem o país adiado. Nós queremos um projeto que ataque as causas profundas das desigualdades. Mas não queremos, para combater as desigualdades, que toda a gente ganhe o salário mínimo nacional. Pelo contrário, o que queremos é alargar os rendimentos na sociedade portuguesa. Ora, para isso é preciso confiar na economia social de mercado, nos investidores, nas empresas e não afugentá-los. Como, evidentemente, se percebe, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda mantêm como paradigma. Nós não temos nada contra que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português provem também as soluções de governo. O que não gostamos é que a sociedade fique adiada e o país fique adiado porque eles não concordam com a visão de um país próspero, de um país com maior crescimento económico, com mais liberdade económica, porque o seu preconceito ideológico não casa com essa liberdade. É por isso que nós não damos para este peditório do unanimismo de que está tudo bem, porque não está. Nós devíamos estar a investir no futuro. O Partido Socialista está a ver se ganha as próximas eleições autárquicas. E é por isso que chega a ser uma indignidade a maneira como tratam e lidam sentimentos das pessoas à volta de questões tão sérias como esta questão dos precários ou é a questão das carreiras contributivas mais longas. Fazem-no em público como se estivessem a fazer um leilão a pensar nas eleições. De cada vez que se pronunciam, é para poder dizer que vão dar mais a uma fatia mais alargada de pessoas. O tempo vai passando e nada acontece. Lembram-se dos lesados do BES?
Não há maneira da solução que engendraram funcionar. Tinham-na prometido até maio do ano passado. Depois era até junho. Depois era até julho. Já estamos outra vez em maio. Passou um ano. Já viram a solução a funcionar? Eu ainda não vi. Os precários deverão conhecer uma lei a apresentar na Assembleia da República em 2018. Em 2018. Presume-se que ainda antes das eleições legislativas em 2019 haja, portanto, algumas novidades. Mas desde o ano passado que só se fala disso. Aonde está a seriedade na forma como se tratam os assuntos e como se governa? Nós não identificamos essa seriedade na maneira de governar. E é por isso que não nos demitimos de dizer que o rei vai nu e não estamos disponíveis para este peditório em que todos temos de estar muito satisfeitos e agradecidos porque as coisas não são um desastre e lá vai andando a economia e as coisas lá vão acontecendo. Podíamos estar muito melhor do que estamos hoje. Podíamos estar hoje com as empresas de rating a considerar que Portugal é um destino seguro para se investir. Podíamos, evidentemente, estar no seio da Europa com uma voz muito mais autorizada a pedir o reconhecimento do trabalho que fizemos e, ao mesmo tempo, a exigir que a própria Europa pudesse evoluir como precisa de evoluir da situação atual para uma situação em que nós possamos viver com mais convergência económica e não com divergência económica. Mas para isso é preciso ter alguma autoridade. Para isso é preciso gerar essa confiança. E a única coisa que o Governo tem para oferecer às agências de rating é pedir-lhes que olhem para nós de outra maneira e que, se fazem favor, nos possam mudar a notação. Ora, aí está. Basta saber pedir. Já nos devíamos ter lembrado disso no passado. Como evitar a descida do rating quando, fora do país, se olha e olhou para Portugal com desconfiança? Se queremos que olhem para nós com confiança, por que é que andamos, como anda o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, sempre a falar em reestruturação da dívida? Acham que as agências de rating vão melhorar o rating do país com a conversa de que precisamos de reestruturar a dívida? Agora, pelos vistos, só uma parte. Se a Europa quiser, se faz favor, façam esse favorzinho. É assim que nós inspiramos confiança na Europa ou no mundo? Não é. E é por isso que nós não nos afastamos da nossa linha essencial, que é de levar a política e os portugueses a sério e dizer que aquilo que se está a passar no país não é uma conversa séria de quem esteja a preparar o futuro. Por isso, a todos os que são militantes do PSD, que sabem bem que temos esta maneira de ser, connosco, não é comigo, é connosco, com o partido, com a nossa história, foi sempre assim que fomos. Mas àqueles que não são, temos a obrigação de dizer que não os trairemos quando os habituamos a tratar Portugal com seriedade. Podemos, aqui ou além, mostrar que estamos disponíveis para que o nosso país possa transformar-se a uma velocidade maior. Porque esse é o nosso interesse também. Mas para que isso aconteça, é preciso que quem tem hoje a maioria no Parlamento alinhe connosco essa vontade. E essa vontade não tem existido, como se vê, semana após semana no Parlamento, proposta após proposta que o PSD apresente a pensar no futuro. Seremos, portanto, indispensáveis para que o país não se renda
à ditadura do imediatismo, do curto prazo, mas possa acreditar que vale a pena construir realmente uma sociedade com mais ambição, com um espírito vencedor, de quem não se derrota por aquilo que deixou por fazer, pelo contrário, que sabe que o que ficou por fazer precisa de ser feito para que o país possa ser melhor do que aquilo que é hoje. Mais uma vez, nos próximos anos, como nos 43 que se completaram da existência democrática em Portugal, o futuro mais ambicioso vai-se construir com o PSD. E é porque somos necessários aos portugueses e seremos necessários ao futuro do país que mantemos a nossa identidade e não nos desviamos nem um bocadinho daquela que é a nossa função: representar a confiança e a esperança no futuro e não apenas a cada eleição que passa. É por isso que o futuro continuará a ser escrito com a marca social-democrata. Um abraço e espero bem que todos os que aqui estão e que são candidatos nestas eleições autárquicas possam apresentar-se ao país, cada um na sua terra, não apenas com a marca do trabalho que realizou, mas também com esta herança genética que nós temos de sermos inconformistas e reformistas, de sermos populares, democratas e social-democratas. Foi assim nestes 43 anos, há de ser assim nos anos que aí vêm. Um abraço a todos.